camada 3, né? Falou sobre, né, o ITF Overall. Hoje a gente vai estar falando, vai começar a camada de enlace, a gente se aproxima para o final do nosso curso. Falta só um mês, galera, então força aí, né? Vamos manter até o final. A gente vai falar sobre uma série de protocolos da camada de enlace. A gente vai começar com o protocolo 802.15, que vocês vão conhecer ele como Bluetooth, né? Mas a gente ainda vai falar sobre 802.15.4, que é o Zigbee, que vocês podem se recordar, ele é a base da pilha do Ciclopan. Vai falar sobre o BLE, o Bluetooth Low Energy. Vai falar também sobre, né, RFID. E deve falar também sobre NFC, né, que são os protocolos que a gente vai, né, tratar aqui. E assim a gente vai fazer o fechamento do curso, tá? Eu não coloquei o trabalho da camada 3, que eu vou conversar com vocês ainda. Eu vou colocar lá no Classroom ainda. E deve estar faltando alguns vídeos para eu subir. Mas durante essa semana, eu vou aproveitar que segunda-feira não tem aula, né, porque é feriado, para colocar ajeitar essas coisas. Então só falta um mês, fiquem tranquilos, vamos todos sobreviver a esse PLE, tá bom? Então, estou falando sobre 802.15, né, o padrão, né, a gente vai ter essa ementa, né, o que é esse padrão, o que é Bluetooth, motivação, histórico, requisitos, aplicabilidade, especificação e pilha de protocolos. Eu já adianto que esse protocolo é o protocolo que eu acho pior escrito, mas ele é um dos que teve mais impacto na sociedade, né? Então, o nome oficial do Bluetooth, ou 802.15, é de Wireless Personal Area Network, ou seja, a diretriz era viabilizar uma rede de área pessoal, ou uma PAN, né, operando em 2.4 GHz, ou seja, a faixa de banda ISM, com pequeno alcance na ordem de metros, baixa taxa na ordem de 1 mega e baseado na tecnologia Bluetooth. Então, o que é uma WPAN? Né? É uma rede sem fio de até 10 metros de distância que serve para ligar, né, espaços pessoais. Então, a gente vai ter dentro de uma PAN o que a gente chama de Personal Operating Space, que é o alcance do rádio do teu Bluetooth, tá? Os equipamentos vão ter que ter um consumo de energia muito baixo, porque eles vão, né, basicamente confiar em baterias. Como é um padrão sem fio, né, a gente vai trabalhar com a resistência de cabos que vai poder operar ou não de forma contínua junto ao usuário. Então, o objetivo do 802.15 era definir especificações de nível físico e de camada de acesso, ou camada MAC, para conectividade entre equipamentos fixos, né, dentro de uma mesma pós. E atingir um certo grau de interoperabilidade com o 802.11, a rede sem fio tradicional. É uma tecnologia baseada em rádio de curto alcance, né, para conectividade de equipamentos pessoais, isso é importante. E o nome da origem veio da Ericsson, né? A Ericsson foi uma das últimas gigantes de tecnologia europeia, foi comprada pela Sony no começo dos anos 2000. E para quem assiste Vikings no Netflix, né, o Bluetooth é uma homenagem ao rei Harald da Dinamarca, né? Então, na série ele é um babaca, mas historicamente o rei Harald, que o nome dele era Harald Blattauhaud, Blattauhaud quer dizer cabelo preto, mas na verdade ele ficou conhecido como Harald Dentes Azuis porque ele comia mirtilo, e mirtilo deixava o dente dele azulado, tá? E acabou sendo esse cara porque ele é o cara que levou o cristianismo para a Escandinávia e uniu a Dinamarca à Noruega. Então o nome Bluetooth ia representar uma tecnologia que promete juntar dispositivos diferentes através de uma comunicação sem fio de baixo custo, tá? Então, a motivação do Bluetooth seria o uso em alarmes automotivos, fones de ouvido, viva voz, telefone sem fio, controle remoto, teclados. Hoje, basicamente, a gente usa Bluetooth para telefone sem fio, headset, teclado e mouse, né? Mas ele já foi usado para impressora, modem, PDA, câmera, e a gente vai ver que ele nasce com uma outra motivação. Então, em 98 é criado o grupo especial, né, esse Bluetooth, com a associação de 1.000 empresas, Microsoft, Toshiba, IBM, os grandes players da época. Em 99 se transforma no 802.15. Isso é interessante de ver porque ele sai junto com o Wi-Fi. Mostra que um não derivou do outro, né? Mas eles eram propostas de um grupo que já vinha discutindo isso há bastante tempo. Nos anos 2000, a Microsoft, Motorola, Lucent e Tricon
se juntam para trabalhar na versão 2.0 e nota que dessas, hoje em dia, só a Microsoft ainda é muito relevante. Em 2001 é publicada a versão 1.1, em 2002 surge a versão 802.15.1, que é que a gente vai tratar aqui no curso. Então, isso aqui é a minha caveira, né? O requisito do Bluetooth teria que ser o baixo custo, a expectativa é que custasse menos de 10 dólares. Hoje, um dispositivo Bluetooth custa menos de 50 centavos de dólar. Baixo consumo de energia, né? Para viabilizar dispositivos alimentados, alcance de até 10 metros, taxa de 1 mega, na banda ISM, ou seja, faixa livre do controle governamental, e tinha que ter resistência à interferência eletromagnética, que já existia nessa banda ISM, e tinha que ter tamanho reduzido, para ser implementado em um único chip. Então, a aplicabilidade é a substituição de cabos dentro do seu escritório, e é onde isso deu muito certo, né? Acesso a redes infraestruturadas com ponto de acesso, ninguém faz isso hoje em dia. E a redes ad hoc, né, como formação de redes, também ninguém faz isso hoje em dia. Então, aplicações como headset, né, seriam bastante interessantes, né? Compartilhamento de dados começou assim. Então, se você era da época, né, que os telefones, que o Motorola Razr, vocês sabem o que é um Motorola Razr, vocês sabem que, né, um dos grandes lances do Motorola Razr era você poder compartilhar fotos do seu celular via Bluetooth com outras pessoas, né? Pode parecer ridículo, pode parecer bobagem, pode parecer inútil, mas era muito legal na época e a gente gostava bastante. Ponto de acesso, né? Você fazer o que hoje é o tethering. Hoje a gente compartilha rede sem fio através do 802.11, né? E o 3G, mas antigamente a gente fazia isso com 3G e Bluetooth. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar do Nokia N95. O Nokia N95 foi um dos últimos grandes sucessos da Nokia, antes da derrocada dela. O Nokia N95 foi um celular, se não me engano, um dos mais populares do planeta, e ele era um dos primeiros celulares a fazer esse tethering, né? Que é o compartilhamento da tua conexão numa tecnologia por outra, tá? Então, se fazia muito isso, e você conseguiria se conectar à internet de fácil acesso. Então, o que é interessante do Bluetooth é que muitas das coisas que o Bluetooth preconizava, como parte da sociedade, são coisas que a gente, né, vê como interessante na nossa sociedade hoje. Assim, coisas que ele dizia, não, isso aqui vai acontecer, pode ser até que não seja o Bluetooth que popularizou essa tecnologia, mas era desse grupo, as ideias do grupo que gerou o Bluetooth, que vinham, né, ditando as tendências tecnológicas já há alguns anos, né? E é nesse tipo de coisa que a gente precisa estar se ligando, tá bom? E vocês têm que ter, eu escrevi errado aqui, é tethering. Então, a gente precisa sempre estar pensando e olhando o seguinte, né? O que as pessoas queriam propor, o que na verdade se tornou um fato e para onde a gente quer ir a partir de agora, né? Então, a tecnologia tem que sempre ser vista não só com muita cautela, mas com um pensamento crítico muito elaborado. Então, a aplicação das pões conectadas a redes IPs, né, com ponto de acesso via telefone, era uma das coisas que as pessoas pensavam bastante. Então, aqui você tem uma rede IP com um elemento 802.11, uma rede sem fio, ou ligado cabeado, esses caras ligados diretamente, mas aqui você poderia estar ligado a uma rede GPRS, que é uma rede de telefonia celular. E isso é completamente factível, é justamente uma das coisas que a gente pode pensar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar, a especificação do Bluetooth vai ser dividida em núcleo e perfis, tá? Onde o núcleo vai ter a especificação do transceiver do rádio, da pilha de protocolo e interoperabilidade, e perfis é um dos conceitos mais interessantes que o Bluetooth trouxe, que é o conceito de que você, na verdade, não precisaria implementar toda a pilha de protocolos para toda a aplicação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, né? Que se o seu dispositivo era mais simples, ele podia só implementar o que interessasse a ele e o resto deixar para lá. E mesmo assim ainda seria compatível. Isso fez com que os dispositivos baixassem muito e diminuísse bastante a complexidade do desenvolvimento de aplicações.
Então, você teria um perfil chamado Generic Access, que seria um perfil mais geral, e outros perfis com padrões diferentes, como o perfil de headset, LAN Access, e esses perfis estavam muito associados às aplicações que eles iam servir. Então, por exemplo, se eu tivesse uma aplicação, ele podia usar a pilha de protocolos toda ou só um subconjunto dela. Aqui é o exemplo da pilha de protocolos. Essa camada aqui, a camada física vai ser dividida em LMP, banda base e o rádio, enquanto a camada de enlace vai ser dividida em L2CAP e BNEP, que a gente vai ver mais para frente. O chip Bluetooth são os componentes do nível 1, como o rádio e a banda base, mais o LMP, contendo transmissor e antena no rádio. A potência do rádio é de 1 mW, funcionando em 2.4 GHz, usando frequency hopping, né? FHSS, que a gente viu, canais de 1 MHz e o canal físico é que vai especificar a frequência do hopping. A camada de banda base que a gente vai tratar hoje, né, é importante, né? Tipo assim, onde a gente vai ter a maior parte das coisas. Então, vai se situar no topo da camada de rádio, vai gerenciar os enlaces, formato dos pacotes, estabelecimento de uma conexão em uma piconet, e o tipo de acesso dele vai ser de frequência hopping dividido no tempo, e com dividir no tempo com múltiplos acessos, e vai fazer a correção de erro. O nome da rede Bluetooth é chamada de piconet, e ela funciona numa relação chamada de mestre e escravo. Né? Esse nome tem uma tendência a mudar, tá? Não vai permanecer esse nome de mestre e escravo para sempre devido à série de discussões que está se tendo hoje em dia, né, sobre as redes e sobre como a gente deveria estar chamando esses elementos, né? Mas historicamente se chamou de mestre e escravo. E a gente vai ter, tipo assim, né, vai ter que se adaptar quando isso surgir. Tá? Então, não existe. A grande questão aqui na relação mestre-escravo, os escravos só se comunicam com o mestre e, em ocasião nenhuma, existe conexão entre dois escravos. Ok? Na verdade, Breno, os perfis, o Bluetooth, o que ele faz é o seguinte: como você não tem que implementar, né, todo a pilha de protocolos, o que você tem, você pode pensar que você tem uma versão customizada da pilha de protocolos, tá bom? Então é mais nessa direção. Você não tem comunicação direta entre dois escravos, então uma piconet tem um mestre e até 7 escravos ativos, porque eu tenho 3 bits de endereçamento ativo. Sendo que o bit 000, endereço do mestre e broadcast. A gente vai entender isso melhor. Então, o esquema de saltos de frequência é determinado pelo clock do mestre. Tá? Então, a transmissão é sempre do mestre para o escravo ou do escravo para o mestre. A comunicação é half duplex, porque você não transmite e envia ao mesmo tempo. Você transmite e envia pelo mesmo canal, mas não de formas simultâneas. O escravo só transmite caso tenha sido contactado previamente pelo mestre, e isso vai causar desperdício de slots, mas simplifica a operação. Eu tenho 2 tipos de pacotes, o POL, pacote sem dados, e o null, pacote sem dados. O POL é enviado do mestre para o escravo, e o null é enviado do escravo para o mestre em resposta a um POL. Tá? Então guardem isso na cabeça, isso vai ser importante daqui a pouco. Cada piconet utiliza uma sequência particular de saltos, que deriva do clock, do MAC do mestre. Isso é caveira, tá, gente? Isso é importantíssimo. Pode ter mais de 8 dispositivos em uma área de 10 metros, mas então o que você vai fazer são vários piconetes, cada um com seu próprio salto de frequência. E aí, se eu quiser interconectar esses caras, eu vou criar o conceito de scatternet, que é a interconexão de piconetes. Vários piconetes podem se conectar entre si por meio de nós pontes, que é esse nozinho aqui onde está escrito SS. Os nós pontes ou bridge podem pertencer a vários piconetes alternando entre elas. O time sharing roteando pacotes na internet.
né? É claro que se rotear pacotes na internet é rotear, né? Mestre, bridge, bridge, mestre, mestre, destino, né? Isso vai gerar um uso mais eficiente de banda, mas é claro que os nós bridges vão consumir mais energia. E aí fica a pergunta para vocês: eu posso ser mestre em mais de uma rede ao mesmo tempo? Pensem aí e respondam aqui pelo chat. Eu posso ser mestre em mais de uma rede ao mesmo tempo? Não, não. Por que não? Mas aí ele não vai ser ponte e mestre da mesma rede. Na verdade, ele não pode ser mestre em duas redes porque ele define o salto de frequência, né? Então, se ele define o salto de frequência, ele é mestre nas duas redes, né? Ele vai fazer com que os nós saltem na mesma faixa de frequência e como ele faz o coleamento baseado no tempo, isso vai gerar colisão. É como se eu dissesse o seguinte: olha, pacote escravo 1, você tem pacote para me mandar? Só que o escravo 1 de duas redes diferentes vai mandar na mesma faixa, mandaria na mesma faixa de frequência e geraria colisão. Então, o nó bridge, né, o cara só, mesmo que o cara seja uma bridge, como ele é aqui em alguns casos, onde ele é escravo numa rede e mestre na outra, ele só pode, né, ser mestre em, no máximo, uma rede. Em todas as outras ele tem que ser escravo, porque o salto de frequência da rede é definido por ele. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. É desejável que o nó bridge seja o mestre? O ideal seria evitar justamente porque, na verdade, como ele controla o tempo, né, se ele tem que dividir o tempo entre duas redes, o desempenho das redes cai bastante. Tá? Então, onde é que eu vou usar a scatternets? Interconexão entre pães, para fazer o aumento do número de nós e aumento do raio de alcance de uma rede, até mesmo para poder compartilhar infraestrutura, isso nunca deu certo. E a ideia seria que aplicações vão operar independentes em cada piconet, né? Fazer com o gateway, né, com rede de telefonia celular, também não funcionou, né? Mas, na verdade, existem... e a gente... Ou então, para realmente melhorar a performance de um grupo. Como assim? Se eu tenho um conjunto de nós que troca muito dados entre si, seria ideal formar uma piconet, né, entre esses grupos. E aí tem uma série de trabalhos na literatura, trabalhos de teoria de filas, que eu acho que alguém tinha me perguntado, pedido material sobre teoria de filas, mas eu esqueci, né, de enviar. Não sei se eu cheguei a enviar. Enfim, eu tenho que pensar. Mas na verdade, tem trabalhos na literatura que mostram, né, que existe uma quantidade ótima de piconetes na tua rede para melhorar a performance. Conferências, a gente não usa Bluetooth para isso, a gente usa o 802.11, né? E aí é interessante a gente parar aqui um pouco e refletir o seguinte, que várias das coisas que o Bluetooth originalmente ele se pressupunha a fazer, ele tinha esse intuito de fazer, quem acabou fazendo foi o Wi-Fi, né, o 802.11. Ele é que acabou tomando esse papel do Bluetooth de executar funcionalidade, executar, né, coisas para a gente fazer. Tá ok? Então a questão, né, justamente estava falando, um nó ponte, ou fazer parte mais de uma piconete, vai ser interface de rádio entre esses piconetes. Então, na verdade, o que ele faz é alternar o tempo dele, né,
em várias piconetes, ou seja, 50% do tempo ele está numa piconete, 50% do tempo ele está em outra piconete. Isso pode gerar colisão, não tem problema, repete, tá? Mas o que acontece aqui, né? Isso quer dizer que ele consome mais energia, porque ele tem que acordar em mais momentos, né? Um cara que for numa ponte entre várias piconetes, isso vai, consequentemente, diminuir a largura de banda, né? Vai haver colisões, diferentes piconetes da mesma área vão ter diferentes mestres, consequentemente, diferentes saltos de frequência. Em algum momento, isso vai, né, colidir, vai ter dois caras usando o mesmo canal de frequência ao mesmo tempo, é claro que isso vai ser raro. A recuperação é feita pelo próprio protocolo, com código de correção de erros e um código ARP, mas é difícil de acontecer. Então, o nó ponte ele chavearia entre duas piconetes, né, distintas, e como os clocks não estão sincronizados, os lotes de tempo não ficam alinhados. Né? Para dificultar isso mais ainda, a gente está usando o espalhamento espectral, FHSS, por salto e de forma a evitar, né, essa interferência, ou seja, eu vou tentar saltar entre faixas de frequência distintas. Então, um exemplo aqui, eu estou saltando, dividindo a banda total em canais físicos, né, de pequena banda, e o transmissor e receptor ficam no mesmo canal durante um período físico de tempo, depois saltam para outro, gerando menor interferência e maior segurança. Como o escravo só transmite para o mestre, né? Então, na verdade, quando o mestre define que salta, o escravo salta junto, e é isso que vai dar a redução da interferência e o aumento da segurança. Né? Eu estou usando TDD, Time Division Duplex, que é a técnica usada para comunicação entre rádios, ou seja, um mestre vai dividir o tempo em slots, tá? Para ser utilizado por cada um dos escravos, né? E a técnica de controle de acesso é o Time Division Multiple Access, né? Onde eu vou dar um pacote de poll, como se fosse um ticket, né, de pedido de uso, de acesso da minha rede, para cada um dos escravos. O que isso quer dizer? O mestre pergunta, vai dividir o tempo em fatias, digamos que eu tenha 3 caras na minha rede, um mestre e 3 escravos. Então, no momento 0, o mestre vai mandar um pacote poll para o escravo 1 perguntando, tem algo para transmitir? Se o cara tem algo para transmitir, ele manda o pacote null com os dados que ele quer transmitir para o endereço de destino. Se ele não quer transmitir nada, ele manda null. Isso é o momento 1. No momento 2, o mestre vem e manda o seguinte, tem algo para transmitir? Escravo 2. O escravo 2 não tem nada para transmitir, ele manda um null sem dados. No momento 3, 0, 2, no momento 4, o mestre pergunta, escravo 2, você tem algo, escravo 3, você tem algo para transmitir? Aí ele também não tem, ele mandou um pacote null sem dados. Então, essa divisão por tempo e esse processo de puleamento, né, ou seja, você mandar um pacote poll, é que vai dividir o meio entre vários dispositivos, tudo isso controlado pelo mestre. Então, está aqui o que eu estava falando. No primeiro slot, mestre manda para o escravo 1 responde. No slot 3, ele manda para o escravo 1 responde. No slot 5, ele manda para o escravo 2 responde. Eu posso ter o conceito de pacote multi-slot, se eu quero transmitir muitos dados para alguém. Esses slots, eles são ímpares, né? Por quê? Porque eles são só controlados pelo mestre. Então, na verdade, o mestre começa num slot, ele vai até o slot ímpar seguinte, né? O escravo não pode pedir isso. E vão ser sempre de 3 a 5 slots no máximo. Todo pacote vai utilizar a mesma faixa de frequência. 2 tipos de conexão. Assíncrona, que é orientada à conexão, onde eu vou ter uma taxa garantida, mas não uma entrega garantida. Isso eu vou usar para perfis de áudio. E assíncrono, né, que é o tráfego ACL, onde eu vou fazer o acesso baseado em puleamento. E cada slot pode ser síncrono ou assíncrono de forma diferente. Então, vocês notam que cada um desses slots é como se eu começasse de novo o processo de comunicação. E aí o mestre pode ser um computador, está falando com o escravo 1, que é um headset, com o escravo 2, que é um teclado, e o escravo 3, que é um mouse, por exemplo. O teclado e o mouse é assíncronos, o headset síncrono. Tá?
O pacote dentro do... Deixa eu só pegar água, galera, que eu já volto. 5 segundinhos. Foi mal, mas vocês são minha terceira aula hoje. E eu não tô ficando mais novo. Então, eu tô precisando de água para dar aquela maciada na garganta. Então, eu vou ter o pacote, né, que a gente vai trocar no Bluetooth. Ele vai ter esse formato, que é um código de acesso, cabeçalho e payload. E esse é o único protocolo que ele funciona de forma diferente nesse sentido. O que isso quer dizer? Eu vou ter 3 tipos de código de acesso que vão caracterizar momentos da formação da minha rede. Eu vou ter o IAC, o DAC e o CAC. O IAC vai ser Inquiry Access Code, que a gente vai usar para a formação dos meus vizinhos, para descobrir os meus vizinhos. O DAC, o Device Access Code, que vai ser usado para formar uma conexão. E o CAC, que é o Channel Access Code, que é o canal que eu vou utilizar para troca de dados quando a minha rede já estiver formada. Então, o IAC, a gente vai ver que é a etapa de inquiry, é a etapa que eu estou descobrindo os dispositivos na minha rede. O DAC, a etapa quando eu já sei quem está na minha rede, quero me conectar. E o CAC é eu trocando dados. Então, quando você salva, né, quando você está pareando o teu dispositivo pela primeira vez com o teu computador, você faz IAC, DAC e CAC. Quando você já salva o dispositivo na memória do computador, você faz DAC e CAC. E isso vocês vão ver porque o IAC demora bastante. Meu cabeçalho, ele tem 3 bits de endereçamento, né? Um pacote do tipo, um pacote de fluxo, né, pacote de confirmação de tráfego, um número de sequência e EC, né, que é um código de detecção de erro. Nosso número de sequência é sequencial e é por isso que eu uso AC e NAC. Para quem quiser mais informações e estiver fazendo redes, vocês vão ver isso dentro do capítulo 3 do Kurose, quando ele falar de máquina de estados. Cláudio, sobre aquele diagrama de tempos com mouse e teclado e tal. O que gera menos problema? Ter uma rede separada para cada periférico ou compartilhar a mesma rede? Normalmente, compartilhar a mesma rede é melhor, porque não divide o tempo entre 2 enlaces e não gera colisão. Eu vou ter pacotes ID, né, que é de identificação, pacote nulo, poleamento FHSS, são pacotes de controle, pacotes de voz de 1, 2 e 3 slots, e pacotes de dado de 1, 2, 3 slots também. E de 5 slots, na verdade. Né? Tipo de pacote, o POL vai fazer requisição do mestre ao escravo, o FHS é a troca do meu clock e do meu endereçamento, o pacote de ID contém só o código de acesso, né? Pacote null retorna o status do receptor. O payload é usado só para tráfego ACL e síncrono, né? Assíncrono e síncrono. O cabeçalho vai identificar o canal lógico que eu estou trabalhando. Mais uma vez, controle de fluxo e tamanho do meu trabalho. Então, a operação de uma picolete é compreendida em termos de estado durante o estabelecimento de uma manutenção, né? O canal é caracterizado pelo mestre, né? Pelo clock e endereço do mestre. O endereço do mestre vai definir o salto de frequência e o código de acesso do canal. E o clock do mestre, a fase da sequência de salto e temporização. Ou seja, é fácil de ver que como o endereço de cada mestre, teoricamente, ele é único, né? E o clock do mestre ele varia com o tempo, deveria ser quase aleatório esse processo. Né? Então é muito difícil da gente pegar seria muito difícil da gente predizer qual é o próximo salto. É isso que eu quero dizer.
Então, eu vou ter controle de acesso, controle de tráfego baseado em empoderamento, né? Definido pelo mestre, e o mestre vai ser a unidade que inicia a conexão. Então, por exemplo, lembra que eu falei do perfil? Então, pega o teu teclado Bluetooth. O teu teclado Bluetooth, ele liga, ele não vai tentar se conectar com ninguém. Ele está lá só de bobeira, né, loucamente, falando assim, eu sou um dispositivo Bluetooth. O teu computador vai ligar a placa Bluetooth dele, ele vai se anunciar como dispositivo e iniciar uma conexão com o teclado. Né? E isso vai dar ao teu computador o papel de mestre e o teclado o papel de escravo. Do ponto de vista lógico, eles podem ser unidades idênticas. Eu posso ter, por exemplo, dois computadores se conectando. Né? Então, na verdade, a relação entre mestre e escravo é só uma questão de papel. O papel pode ser mudado após a Piconet ter sido estabelecida, caso o seu software permita. Eu tenho dois estados, standby connection, né? E 7 subestados, page scan, master response, slave response, inquiry scan, inquiry response, a gente vai ver o que isso quer dizer. Então, eu estou aqui em standby, que é o meu modo de low power, com a rede desligada. Eu posso entrar no estado de inquiry ou inquiry scan. Se eu sou um mestre, eu vou entrar em inquiry. Se eu quero sou um potencial escravo, vou entrar em inquiry scan. Se eu vou responder uma mensagem de inquiry, eu entro em inquiry response para mandar a mensagem. Aí eu vou dormir um pouquinho, reacordo, vou para o estado de page, né, para tentar... Aqui eu estou na fase de IAC. Aqui, quando eu já encontrei os meus nós, eu vou para a fase de page. Se eu sou um dispositivo mestre, eu faço page, senão eu faço page scan. Se eu recebi uma resposta no meu page, eu entro no master response, já assumindo que eu vou ser mestre. Se eu entro num estado de... Se eu sou um escravo, eu vou entrar no estado de slave response. Depois disso, eu vou para connected, ou seja, eu estou num estado ativo. Mestres escravos podem trocar pacotes, né? Quando eles já estão no estado de connect, usando o canal de CAC e clock do mestre, esquema de salto é o clock. O estado de standby é default e todo mundo tem, tá? Somente o clock nativo rodando ou a interação. E eu deixo isso para buscar em inquiry. Então, eu vou entrar nas etapas de inquiry e inquiry scan. Então, na etapa de inquiry, eu vou querer descobrir quais são os dispositivos que estão na minha área de alcance, querendo saber quais são o endereço e clock desses dispositivos, e eu vou usar o código de IAC, né, tentando habilitar uma unidade de descobrir. O futuro mestre vai mandar os escravos em inquiry scan. Na etapa de page, eu já conheço quem são os dispositivos e agora eu quero me conectar com eles. Né? Vou usar o código de DAC, o mestre manda page e os escravos mandam page scan. Se nada é conhecido, eu vou rodar inquiry e page. Se eu já conheço, eu vou rodar só page e é fácil de ver. Isso faz toda a diferença no desempenho. Na verdade, naquele exemplo de compartilhamento, quem define que vai ser o mestre? O que começar a conexão. Se eu tenho dois dispositivos iguais e que implementam a pilha completa, vai ser quem começar a conexão, é quem for mais rápido. Sacou? Beleza. Se eu quiser trocar, não, olha só. Uma vez que eu estabeleci a conexão, passei por IAC, DAC e CAC, durante uma mesma conexão, não tem vantagem em ser mestre. Não tem, você consome mais energia, inclusive. Mas alguém precisa fazer esse papel. Então, se você quer se comunicar, você que assume esse ônus, entendeu? É mais nesse sentido. Assim, não tem, é aquela coisa. Tanto que alguns dispositivos mais simples, eles nem abrem a possibilidade dentro da pilha deles de protocolos de eles serem mestres. Isso não faz nem parte de como eles operam, entendeu? Então, se eu já tenho detalhes dos meus dispositivos, eu faço já só a etapa de paging. Né? Na etapa de inquiry, o nó no start inquiry faz broadcast do seu ID, né? Contendo o código IAC, usando uma sequência específica do hop inquiry, que vem do padrão. O nó entra em inquiry scan, né? Recebe o pacote de ID, passa para inquiry response e manda o pacote FHS contendo seu endereço de clock e ambos vão passar para page. Na etapa de page,
O escravo vai acordar periodicamente em page scan, o mestre transmite DAC em diferentes canais. Como os clocks não são sincronizados, eu não sei quando é que o escravo acorda e em que frequência, então o que eu faço é tentativa e erro, né? O endereço do dispositivo determina a sequência de saltos do page, ou seja, uma sequência pré-determinada. Então, por mais que seja adivinhação, é um chute guiado, tá? Eu vou ficar sempre tentando chutar o clock do escravo, que vai determinar a fase da sequência. Como eu obtive isso durante o inquiry, meu chute é um chute guiado. E eu posso demorar, isso pode demorar para sincronizar, não tem problema. Quando eu entro no estado de page, né, o mestre vai tentar ficar, né, escutando, né, as frequências para ver se ele encontra alguém, envia o ID com seu código DAC, convidando o cara para ser seu slave, passa para o estado de master response e envia e o pacote é enviado na sequência de hop do page. Ou seja, antes de eu saber o clock e frequência do mestre e do escravo, eu tenho duas faixas de eu tenho dois saltos padrão, um do IAC e um do DAC. Né? Quando eu troco esses dados, o destino vai entrar em page scan, né? O escravo, vai guardar com o ID do deck do mesh, responde com o ID com o seu deck e passa para slave response. Uma vez que eu estou em slave response, eu vou mandar o meu FHS para o meu escravo em potencial, contendo o meu endereço, o meu clock e endereço, de forma que o cara possa passar a saltar na mesma faixa de frequência que eu. O escravo vai entrar em slave response, vai receber o FHS, envia o ID com o seu DAC na sequência de hop page. Então, os dois caras, uma vez de posse do clock e endereço do mestre, vão passar para o estado de connection, onde eles vão trocar informação. Essas duas sequências, Inquiry Hop Sequence e Page Hop Sequence, são frequências padrões, né? Cada nó tem um clock particular, então pode demorar um tempo para um nó no estado Inquiry estar na mesma frequência de um cara dos nós Inquiry Scan. E isso é o que faz com que o Bluetooth demore a parear. É a etapa de Inquiry. A etapa de Page também demora, mas a etapa de Inquiry, às vezes, pode demorar até 10 segundos, né? Para aumentar a probabilidade de descoberta, o Inquiry troca as frequências mais rapidamente que o Inquiry Scan. O mesmo vai acontecer em Page e Page Scan. E o tempo total desse processo, com apenas 2 nós, pode chegar a 11,25 segundos. Se eu tenho vários dispositivos, esse tempo pode aumentar. E é por isso que, às vezes, a gente quer jogar as nossas coisas do Bluetooth no chão. Então, ao estabelecer uma conexão, eu vou passar pela etapa de inquiry, que vai envolver vários nós, mas a etapa de page, ela vai ser feita no... Então, em etapa de inquiry, eu quero descobrir todo mundo que está ao meu redor. Etapa de page, o mestre vai em cada um dos escravos individualmente, né, e separadamente para formar a minha Piconet. E uma etapa de Piconet, ela envolve um inquiry, mais vários pages, um para cada dispositivo. Isso aqui é caveira, né? A etapa de inquiry é responsável pela maior parte da memória, pois na etapa do page já se coloca o Mac do outro lado. Então, enquanto na etapa de inquiry eu estou dando um chute aleatório, na etapa de page eu estou dando um chute direcionado. E aqui um exemplo desse processo. Está todo mundo no stand-by, o mestre manda o IAC com a ID dele, o escravo entra em inquiry scan, manda um DAC com o FHS dele, não tem resposta, perde esse pacote. O mestre acorda para a vida, manda um DAC com o ID dele. O escravo vai mandar um DAC com o ID dele. E o mestre vai mandar um DAC com salto de frequência. Esse DAC com salto de frequência, ele manda um ID confirmando. Mudo para a sequência de hop definida nesse pacote aqui. E aí eu passo a trocar pacotes do estado de connection, como, por exemplo, Poly. Existem alguns outros subestados, né, que ficaram populares ao longo do tempo. Calma aí. Na verdade, um dos ataques possíveis é eu assumir o papel do mestre, e aí eu vou estar fazendo um ataque de man in the middle. Eu tenho um ataque justamente de negação de serviço, sacaneando a etapa de inquiry, tá? Eu tenho, mas em geral, então sacanear a etapa de inquiry é completamente possível, mas eu posso assumir o papel do mestre numa rede que eu não deveria estar e tentar, capturar os dados, né? Uma vez que os dados são enviados para todos os vizinhos sempre, porque eles estão sempre em broadcast, nota que o endereço do mestre é um endereço também de broadcast da rede.
você acaba tendo, né, você pode botar a tua placa Bluetooth no modo promíscuo para coletar os dados da tua placa Bluetooth. O que dificulta isso um pouco, galera, é o fato de que no Bluetooth, né, você tem que estar dentro do Personal Operating Space do Candango. Mas você poder coletar os dados do teclado de alguém, imagina você conseguir coletar as senhas desse determinado indivíduo, porque o cara digitou isso na etapa digitou isso no teclado Bluetooth dele. Na verdade, não. Na etapa de inquiry, ninguém é mestre, ninguém é escravo. Na etapa de inquiry, tudo que você precisa é se colocar como mestre. Cara, lembrando, isso é um protocolo de 20 anos atrás, né? E eles achavam justamente que, como era o espaço de 10 minutos, ninguém nunca ia cair disso. Mas, assim, depois vocês procuram na internet, Bluetooth Marketing. São Francisco foi uma das primeiras cidades. Escrevi errado. 100% digitais do planeta. E, assim, era muito comum as pessoas estarem com o Bluetooth aberto lá e receberem propagandas via beacons Bluetooth. Então, você estava numa loja, passava e recebia um beacon. E o que garante que você não podia estar recebendo um pacote esteganografado para invadir o teu celular? Teve um termo, uma metodologia que os caras que invadiam celulares antes de eles serem Android eram chamados freakers. Que eram hackers, né? Eram atacantes, eu odeio esse termo hacker. Hacker vem de estudioso, né? Então eles eram atacantes que eram especializados com celulares dos anos 90 e começo dos anos 2000. Aqui tem alguns subestados, né? O estado de hold. O mestre permite aos escravos entrar no estado de economia de energia, mesmo mantendo um endereço ativo. Né? É preciso de um procedimento de ressincronização. O estado de parque é outro estado de economia de energia, né? Mas eu vou trocar o meu endereço ativo por um endereço de packet, né? Um endereço fake, e o estado de parque permite que eu amplie a capacidade da minha rede. Eu só posso ter até 7 escravos ativos, mas eu posso ter mais nós na minha rede, desde que nem todos estejam ativos. O ativo, né, onde o mestre vai transmitir periodicamente para manter a sincronização, o estado de sniff, onde eu vou acordar só em estados pré-determinados. Eu vou usar um mecanismo de bit alternado para garantir entrega de pacote, né, que pode pensar numa confirmação pacote a pacote, recebi, mandei 1, não recebi, mandei 0. Né? Opcionalmente, isso só funciona porque isso é feito via POL e null, né? E eu tenho uma correção de erro sem retransmissão, onde eu vou tentar fazer verificação de bit. Né? A camada do LMP, o Link Management Protocol, é que vai fazer esse gerenciamento da Piconet. Olha que interessante. Quem trabalha diretamente na camada de enlace, né, com os quadros, não é a camada de enlace aqui, é a camada física, porque ele está dividindo a responsabilidade com o L2CAP. Né? Ou seja, para que isso é feito? Porque isso, na verdade, o objetivo é você tentar... Sim, a gente vai ver por quê. Porque, na verdade, quem gerencia a conexão, né, quem gerencia envio de mensagem é o L2CAP. Então o BlueStack realmente vai utilizar esse candango aqui. Mas isso quer dizer o seguinte, que a tua camada física, quando você joga essa lógica para a camada física, o que você está dizendo é que você quer implementar isso em hardware. E é justamente isso que aconteceu. Muitas dessas coisas tudo são implementadas diretamente em hardware. O L2CAP vai prover serviços para a camada superior, como orientação à conexão e sem conexão, a capacidade de multiplexação de protocolos, como o IP, por exemplo, segmentação e remontagem, e vai trabalhar com qualidade de serviço usando um token bucket, que vocês podem ignorar isso aqui. É baseado em canais, ou seja, esses canais vão ser sem conexão, orientado à conexão e de sinalização, ou seja, é uma primeira forma de qualidade de serviço, você dividir o tipo de serviço que está sendo enviado, né? O L2CAP também vai definir o formato dos pacotes, né?
e é só. Tá bom? Então, isso aqui era o Bluetooth. O Bluetooth de todos os protocolos que a gente tem, ele é o mais tosquinho, tá? É o mais Zé Ruela, mas ele é um protocolo importante. Podem ver mais sobre ele no capítulo 6 do Kurose, onde ele se fala sobre rede sem fio. Agora eu vou falar brevemente para vocês do RFID. Eu tive um aluno, o Oliver, eu não sei se vocês conheceram o Oliver, acho que ele foi do GRIS, né? O Oliver, ele fez o projeto final, defendeu comigo recentemente, defendeu com Bluetooth. Com o RFID, ele fez uma catraca RFID como a do NCE, tá bom? O RFID é uma tecnologia interessante que ele existe desde os anos 30, né? Primeiro uso de RFID sendo dado na Segunda Guerra, né? Em 48, esse Harry Stockman, né? Ele lança esse paper, Communication by Means of Reflected Power. A primeira patente é de 73, mas o RFID, como protocolo, né, ele bomba em 99 com a fundação do Alpha Center no MIT, gerando um esforço global de padronização. Ou seja, a identificação por radiofrequência existe desde os anos 30, mas como um padrão único desde 99, que bate junto com o Bluetooth, ou seja, é a época que motivou a sociedade como a gente está hoje, nessa sociedade de informatização. Um esforço atual feito pelo Walmart e pelo DoD, Departamento de Defesa, com o objetivo de fazer uma distribuição automatizada em termos de redução de custo, aumento de vendas, né, e acessar os soldados em campo de batalha. Então, os segmentos tradicionais que a gente vai ter são imobilizadores, aquele onda azul, né, tipo assim, pedágio, né, animal tracking, controle de acesso, onde eu tenho sistemas isolados com leitura simples e crescimento lento, né? Mas o que a gente quer é um sistema fim a fim com leituras complexas para o mercado emergente, ou seja, a tua própria tag possa realizar operações, tá bom? E é nisso que o Walmart está querendo. A Amazon pegou esse modelo e levou com a Amazon Go. O NFC é um pouquinho diferente, a gente vai ver o NFC na aula que vem, né? A gente vai ver que ele é um ele utiliza algumas variações do RFID, Victor. Então, eu tenho duas formas de operação. O Inductive Coupling, onde eu vou usar o efeito da lei de Coulomb, efeito de campo magnético para gerar energia e alimentar a minha tag RFID, ou Backscatter, que é a transmissão, né, de dados nas duas direções. Então, o RFID Reader ele vai passar energia e sincronização e vai ter uma leitura de dados, né, bidirecional, tá bom? As minhas tags elas podem ser passivas, onde a energia é provida pelo leitor, semi-passiva, onde a energia é provida por uma bateria, mas o leitor também pode prover para aquecer, e ativa, onde eu tenho uma bateria no transmissor na tag. O cabeçalho, né, e o que é realmente, né, o meu produto, né? Esse EPC Standard tem 96 bits, um cabeçalho de controle de 8 bits, um cabeçalho de 28 bits para o cara que fez, para o manufacturer, né? Uma classe de objetos com 24 bits e um serial number, que é a identificação individual de cada objeto, de 36 bits, tá? Ou seja, com 96 bits, que eu poderia ter 268 milhões de empresas, categorizando cada uma delas 16 milhões de produtos, contendo até 687 bilhões de unidades individuais em cada um desses produtos. Ou seja, teoricamente, eu poder mapear um GG é um protocolo, é um padrão ISO, Breno. Podendo mapear, assim, os centímetros da interface do planeta Terra. Eu vou ter 4 tipos de tag, do low frequency, high frequency, ultra high frequency e microwave. Tradicionalmente, a gente está no low frequency com um alcance de leitura de 10 centímetros. Taxas de leitura variáveis, a gente vai estar aqui na classe 1 geração 2, que é o que o NFC também vai utilizar. Eu vou fazer, né, como é que a gente troca dados do leitor? A gente vai trocar dados bit a bit e a gente vai fazer a confirmação bit a bit. É como se cada um dos bits do RFID fosse um pacote separado, tá? Então, a ideia é que a minha inicialização eu tenho um power up,
eu tenho um reset, né, do meu leitor, faço a calibração e tente sincronizar, e depois eu vou repetir esses BTs. O que é um BT? É um campo de confirmação de um bit, um cabeçalho e a minha identificação e um checagem de redundância cíclica. Dentro de cada um desses BTs, eu vou colar bit a bit. Então, todas as tags no alcance do leitor enviam seus identificadores, o leitor responde com 1 ou com 0. Se o bit de tag é igual ao bit do leitor, pega o próximo bit na tag. Ou seja, eu vou confirmando, né, bit a bit. O processo continua até que o leitor tenha sido lido completamente. O leitor vai realizar buscas consecutivas, né, que todas as tags no alcance também tenham sido lidas. E o leitor vai poder interromper essa singulation, esse processo de troca, a qualquer momento. Os leitores, né, eles vão estar em padrões diferentes, então esse Electronic Product Code universal, ele nunca chegou a acontecer. E o leitor vai ter que entregar energia suficiente para carregar a tag, para dar o power-up. Deve discriminar a modulação do backscatter na presença do carrier na mesma frequência, ou seja, tem que identificar a tag dele. A diferença, né, de magnitude entre os sinais transmitidos e recebidos é só de 70 decibéis. E eu vou dar um grande volume de dados de tag. Então, os leitores precisam filtrar antes de receber essas informações. A pilha de protocolos dele é muito diferente. E aí, Breno, respondendo a sua pergunta, né? Se ele é um protocolo ou não, ele é uma pilha de protocolos, só que ele tem o que é um cross-layer stack. Ou seja, todas as etapas da comunicação são implementadas como um único software, né? E isso torna o RFID muito rápido, mas também muito difícil de operacionalizar, tá bom? Então, né, senhores, por hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aberto para perguntas, tanto do Bluetooth quanto do RFID, e eu sei que esse é um tema muito interessante, então eu imagino que vocês tenham dúvidas também. Eu vou parar aqui a nossa gravação.